Bom dia, seja bem-vindo como sempre. Boa tarde, Paula. Hoje Brasília está na secura, né? Vocês sabem, Brasília não chove desde final de fevereiro. Deu uma chuvinha pequena, que eles chamam de a chuva do caju aqui, mas agora está essa secura. E o parlamento já em greve geral, quer dizer, não há mais nada a ser debatido no Congresso, parlamentares já todos nas suas bases, e somente o governo federal agora, o Poder Executivo, porque os tribunais superiores, STJ, STF, etc., todos também de portas fechadas, menos o TSE, que está a todo vapor. Hoje eu passei lá na frente do TSE, cheio de gente, cheio de servidor trabalhando, porque dia 20 de julho agora, Paula, começa o período das convenções partidárias. Vai de 20 de julho até 5 de agosto. Então nós vamos ter nessa semana até diversas convenções partidárias. Aguarda essas convenções partidárias do PL, que é a do presidente Bolsonaro, do PT, que é do principal opositor, do PDT, que é hoje é a maior das terceiras vias possíveis, e ainda aguarda-se muito a do MDB, que está sem, acho que data marcada ainda, mas é bastante aguardada, porque a Simone Tebet é candidata do MDB, mas há uma ala lulista dentro do MDB e também uma ala bolsonarista dentro do MDB. Vamos ver como a convenção do partido vai conseguir dialogar com todos esses setores do maior partido do Brasil, que é o MDB. Favete, você tocou num ponto aí, né? Várias questões importantes, mas você falou da Simone Tebet, me lembrou de um vídeo que está circulando, inclusive, até você falou do TSE também, um vídeo que está circulando aí na internet da própria Simone Tebet no passado, falando, né? E não só ela, o Ciro Gomes também, vários outros políticos levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Ela até traz aqui no trecho, especificamente, deixa eu ler aqui corretamente para não falar uma bobeira aqui, mas ela trouxe exatamente, ela falava assim, no trecho especificamente, né, que derrubaram um veto da Dilma na época, porque eles acreditavam, será que o meu voto, depois de depositado lá, depois de processado, ele se concretiza? Falas da Simone Tebet na época aqui, para tirar essa dúvida e dar tranquilidade ao eleitor, nós, né, ali como Senado, derrubamos o veto da presidente Dilma sobre o voto, né, impresso, que é uma grande polêmica que ainda está no centro aí dessa discussão. Tem vídeos já circulando de novo do próprio Ciro Gomes também falando, e hoje teve uma matéria, inclusive da Folha de São Paulo, inclusive está lá no portal da Folha, para quem quiser ver, de uma fala do ex-presidente Lula também questionando a segurança das urnas eletrônicas, né, falando lá do comprovante também impresso, uma matéria que foi hoje publicada que falava de 2002, de uma fala do Lula. E a gente está vendo essa questão muito aí, né, no centro de críticas, virou muita questão de ideologia, parece que partidária agora, porque o Bolsonaro também tem falado muito sobre este tema. Você acredita que essa questão ela está mais virando algo político do que jurídico, como deveria? Como que você vê esse emblema todo? Primeiro que eu vejo como brasileiro, eu vejo com muita tristeza que líderes políticos, tanto da esquerda quanto da direita, coloquem em xeque uma das coisas que são uma das maiores, orgulhos do Brasil, que é o sistema que o Brasil conseguiu desenvolver. Veja, o Requião, que hoje se não me engano, é candidato pelo PT do Paraná, chegou a propor também, quando ele era senador, a impressão individualizada e cortada porque você corta o voto e ele cai numa... E na época ele dizia que o exército brasileiro manipulava as eleições para a direita e tinha a CIA por trás, quer dizer... Então você veja que essas teorias... O Lula já disse a mesma coisa antes de ser eleito. Ele dizia que as Forças Armadas, alguma coisa assim, não ia deixá-lo ser candidato com as urnas eletrônicas. Então você veja que, tanto na direita quanto na esquerda, há ataques à urna eletrônica e um diz que é o outro que comanda, né? Então veja, você conhece algumas pessoas que já foram mesárias. Eu conheço inúmeros juízes eleitorais. O juiz eleitorais, ele é um juiz de direito, ele é um juiz que passa um concurso público para o TJ, e aí ele é chamado para a Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral da mesma coisa, são pessoas que prestam concurso público também para o Ministério Público e são chamados para a Justiça Eleitoral. Quem faz a perícia
das urnas eletrônicas são os peritos da Polícia Federal, que passaram em concurso público também. O corpo técnico do TSE também é advindo de concurso público. Enfim, são centenas de milhares de candidatos a vereador, prefeito, governadores, senadores, até presidentes que já passaram pelo crivo das urnas eletrônicas há mais de 2 décadas. Apesar de todos os diálogos sobre a tentativa de melhorar as urnas, e só lembrando nós colocamos há 10 anos atrás a biometria nas urnas eletrônicas, né? Então, para abrir a votação, você tem que estar lá o cadastro biométrico. Isso é uma qualidade fenomenal. Então, depois de milhões de pessoas terem passado pelas urnas eletrônicas, até hoje não houve um caso, zero caso concreto de fraude ao sistema, né? Só lembrando que o outro sistema, que é o sistema impresso, que é o sistema de ballot, que é o sistema que a gente chama de lona, né? Que é o sistema típico da República Velha, era fraude o dia inteiro. Era fraudável significativamente. Então, essa discussão sobre urna eletrônica me parece uma discussão, primeiro, demodê, antiga, e fala-se muito do que não se conhece. O TSE, ele sempre divulga os hackathons que ele faz 1 a 2 hackathons por ano, e muito se fala de um caso chamado Caso Camilo Santana, que é de 2006, na qual houve, através de um professor do ITA, uma perícia particular. Ele foi contratado para fazer uma perícia ao Camilo Santana, que é um cara do PT, tá? É um cara que perdeu a eleição na época e foi pago para fazer uma perícia. Ele disse que 7 urnas tinham o log corrompido, e esse log corrompido não teria gerado a chamada zerésima. Na época, os técnicos do TSE levaram a sério a sua denúncia, foram atrás, e os técnicos do TSE deram um contraparecer dizendo que a zerésima tinha sido zerada e que aquele problema do log não era como o perito particular tinha dito. Então, é o único caso que nós temos na história do Brasil em relação a isso, né? E era um caso envolvendo, aliás, o TRE do Espírito Santo contra uma candidatura petista, hein? Então, você veja que esse debate, como você mesmo falou, ele tomou uma proporção que é triste, porque você coloca... Eu acho que você não coloca só e somente só as urnas eletrônicas em jogo. Exemplo, o que garante que quando você no seu banco, no seu app, vai aplicar o dinheiro realmente for aplicado, né? É a mesma pergunta que se faz de quem desconfia da urna eletrônica. É uma desconfiança total do mundo, né? Então, acho uma pena que essa questão tenha sido politizada tanto. Sabe por quê, Paula? Que quando a gente politiza tanto assim a questão da urna, a gente foge do que é principal na urna, que são as melhorias a ela. Nós estamos na 2ª ou 3ª geração da máquina, do hardware da urna. Nós temos alguns problemas ainda a serem resolvidos em relação à transmissão, e esses deveriam ser os debates. Em 2014, o PSDB, que perdeu as eleições, desenvolveu um catatal desse tamanho, são quase 700 páginas, de indícios de que a urna poderia ser fraudada. Esses indícios foram todos levados para o TSE debateu na época com o PSDB, e através desse catatal foi feito várias melhorias à urna eletrônica. Mas o principal, o próprio PSDB, à época, garantiu que não havia indício de fraude. Então, Paulo, eu queria, de maneira técnica, diferir a questão urna eletrônica em 2. A primeira delas, o sistema precisa de aprimoramento? Claro que precisa, todo sistema precisa, ainda mais o sistema eletrônico. Número 2, há na história brasileira indício de fraude que já tenha ocorrido? Não há. Então são 2 questões muito diferentes e que a gente não pode colocar sob o mesmo crivo. E como você mesmo falou, Lula, Bolsonaro, PT, direita, já criticaram a urna no sentido de que quando perdem, ou enfim, alguma coisa assim, não aceitam o resultado ou achavam que teriam mais votos do que o necessário. Então, essa questão da urna, nós temos 3 grandes verticais, né? A primeira vertical, fraude concreta. Nunca houve, ponto, descarta essa. A segunda vertical, melhorias do sistema. Sim, precisamos melhorar o sistema no sentido de que avanços sempre são bem-vindos. Ok. Número 3,
a pauta política sobre as urnas. A pauta política sobre as urnas me parece, enfim, que nada ajuda a democracia, nada ajuda, e parece assim, aquele que levanta essa bandeira parece estar fazendo um hedge, né, um seguro caso venha a perder as eleições, entendeu? Então, desde Lula até outros que já falaram sobre esse assunto, parece que quando levanta esse sistema querem dizer o seguinte: olha, não fui eu que perdi, foi o sistema que me fez perder. É uma situação na qual você coloca todos os servidores públicos brasileiros aprovados em concurso público que participam da geração das urnas eletrônicas em xeque. Isso é ruim para esses servidores públicos, né? Que são pessoas honestas, enfim, são pessoas rígidas e participam dessa situação. É ruim para a perícia da Polícia Federal, que participa disso. É ruim para os setores das Forças Armadas, que também participam disso. É ruim para os juízes do Brasil inteiro, do Ministério Público Eleitoral. Tanto que, Paula, após o evento de segunda-feira, que foi aquele evento do presidente da República de chamar os embaixadores, a quantidade de notas a favor das urnas eletrônicas de diversos órgãos de Estado. A Polícia Federal, através da Associação dos Delegados de Polícia Federal, garantiu a rigidez das urnas. Os peritos da Polícia Federal garantiram. Entidades como de Ministério Público Estadual, de procuradores da República, de juízes federais, de juízes eleitorais, e são todas questões apartidárias, são pessoas que passaram em concurso público, né? Então, estamos nessa situação, e é uma pena que virou uma pauta política. Isso é, quem defende Bolsonaro defende que a urna é fraudada, ou fraudável, alguma coisa assim. Hoje, quem defende Lula já defendeu que era fraudada, agora não é mais. Entendeu? Então virou um debate tipicamente latino-americano, né? Que, enfim, que eu acho que tem muito a ver também com essa questão do que aconteceu no Capitólio, tá? Eu acho que parte do eleitorado brasileiro que está na cybercultura, né, viu aquilo que aconteceu. Aliás, no sistema americano, Paula, a maioria dos estados não adota a urna somente eletrônica. E lá o Trump disse que foi fraudada. E o próprio presidente Bolsonaro falou que tinha informações que tinha sido fraudada. Então o problema não é a urna eletrônica, porque Trump e Bolsonaro e outros falaram que lá o sistema foi fraudado e lá não tem urna eletrônica. Então, veja, o grande problema não é a urna em si, né? É essa politização, como você falou, da urna eletrônica, que aqui no Brasil, tanto a esquerda quanto a direita já falaram sobre isso.